E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembro também que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vamos começar repercutindo um pouco o empate em 1x1 contra o Bahia, né? A gente já falou bastante das questões individuais, dos erros da equipe ontem, mas a gente tem que observar alguns fatores. O primeiro deles é, mais uma vez o Cruzeiro perde a chance de subir na tabela, a gente ganharia 2 posições em caso de vitória e a gente conseguiria pela primeira vez em muito tempo, né, abrir 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Acho que a gente não pode fugir da discussão do VAR nesse momento, porque mais uma vez o Cruzeiro foi prejudicado de forma muito sensível. Eu diria que pelo menos 2 lances assim foi muito claro, né, o erro da arbitragem, especialmente a expulsão do Orejuela, a marcação do pênalti, ok, realmente ele estava com o braço aberto, mas o segundo cartão amarelo foi um exagero injustificável. Ele claramente não teve a menor intenção em levar o braço à bola, foi realmente, a bola bateu no braço dele, o árbitro marcou o pênalti e ainda expulsou o jogador, o que certamente comprometeu muito. E também o lance do pênalti, né? O David entra na área, é derrubado pelo Moisés, a arbitragem marca um impedimento que não existiu e o árbitro não apitou antes da hora, era lance para voltar sim, e o VAR teve acesso à jogada, viu que não estava impedido, então ali foi de fato um erro claro da pessoa do VAR que não corrigiu, porque se o juiz de campo erra aquele lance, o VAR tem que corrigir. Ele não pode simplesmente seguir uma marcação de campo, a partir do momento que essa marcação foi errada, o impedimento não é algo subjetivo e a falta no David, né, o pênalti, foi muito claro. Então, se o Cruzeiro abre o placar naquele momento, certamente o jogo poderia ter sido outro. O Zezé Perrella prometeu entrar em contato tanto com o chefe de arbitragem, né, o Leonardo Gaciba, e também com o presidente da CBF para reclamar sobre isso e tudo mais, não pode ficar assim, mas eu sinceramente acho que isso é pouco. O Cruzeiro tem sido prejudicado de forma recorrente nesse campeonato brasileiro, seja com a ajuda do VAR ou seja por erro do juiz de campo mesmo que não é corrigido, e infelizmente no Brasil as instituições não são confiáveis e por aqui chorar com a arbitragem costuma dar resultado. Quando você faz uma pressão, normalmente você pelo menos para de ser roubado. Se as coisas no Brasil funcionassem direito, eu seria totalmente contra esse tipo de choro, mas infelizmente o jogo aqui é sujo e a gente tem que saber jogá-lo. Só peço para vocês observarem a situação do Palmeiras. Naquele Palmeiras e Inter lá no Beira-Rio, o presidente do Palmeiras fez um inferno reclamando de arbitragem por um lance que ele não tinha razão nenhuma. Um gol que foi anulado depois de um toque na mão do William na origem do lance. Não sei se vocês lembram disso. A partir daí, todo o jogo o Palmeiras está sendo sumariamente beneficiado com erros assim claríssimos, lances que não tem nem explicação, tipo o gol do Ceará que foi anulado aí no sábado. E podem pegar mesmo, todo jogo lá contra o Avaí deram um pênalti fantasma em cima do Daverson. Todo jogo o Palmeiras é beneficiado em pelo menos um lance decisivo. Então agora é hora do Cruzeiro chegar lá, chutar a porta, falar que é tudo ladrão, que o campeonato tá manchado, essas palhaçadas todas que dirigentes adoram, simplesmente porque se for necessário enfiar a cara na lama para salvar o Cruzeiro do rebaixamento, amigo, façam o que for necessário. Salvem o Cruzeiro, e uma grande parte da torcida dá muito valor para isso, né? Para presidente, para diretor que fica aí conversando borracha, aparecendo, provocando rival. Agora é a hora de chegar e mostrar força, mostrar politicamente a capacidade de se articular. E gente, eu reitero isso, eu não estou pedindo para roubarem pro Cruzeiro, é só para parar de roubar, gente, é só isso. E mais uma vez eu bato numa tecla que pouca gente observa, a questão de como você consegue manipular um campeonato a partir da escala de arbitragem. Jogo do Cruzeiro aqui dentro de casa é sempre esses juízes mais experientes, mais aparecidos, que só falta pôr uma melancia na cabeça porque quer ser o centro das atenções. Jogo do Cruzeiro fora de casa é sempre juiz medroso, juiz bundão, juiz iniciante, que não sabe muito bem o que fazer e é naturalmente mais propenso a favorecer o time da casa a cair em pilha. Acho sim que todo cuidado é pouco, especialmente quando a gente vê 2 times cariocas aí, Botafogo e Fluminense, com grande risco de ser rebaixado, e a gente sabe que agora, né, Avaí e Chapecoense estão quase condenados.
O CSA é um time que é difícil também tirar mais força, que eles já estão fazendo um campeonato muito acima da expectativa e estão conseguindo ali, mas tem uma chance grande de rebaixamento e eles vão fazer de tudo para empurrar o Cruzeiro nessa última vaga. E a gente, dentro de campo, está sendo incompetente. Então o risco de rebaixamento ele segue muito grande. O Abel Braga deu entrevista coletiva após a partida e confirmou que no jogo de quarta-feira o Fred está suspenso e o substituto imediato será o Sassá. Inclusive essa resposta dele veio após perguntarem sobre a possível utilização do Vinícius Popó, em que o Abel deixou bem claro assim que não passa pela cabeça dele usar os garotos nesse momento, mesmo que a gente tenha visto aí, né, rodada após rodada, que os garotos têm feito coisas muito importantes pela gente, Kaká, Ederson, o próprio Fabrício Bruno, que não é tão menino assim, mas esses caras têm sido aí as melhores notícias do Cruzeiro em 2019. Sobre o Sassá, eu já perdi as contas de quantas vezes eu quis acreditar no Sassá e quantas vezes eu saí de campo frustrado, sabe? É um jogador assim, que eu acho que o Sassá até hoje ele tá agindo como se fosse um adolescente, é um cara de 25 anos, ele não é mais menino, se ele não vingar agora, não vai vingar mais. Eu acho que ele ainda não virou a chave e ainda não entendeu isso. E tô torcendo muito para ele fazer um grande jogo na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, marcar gol, a gente conseguir uma vitória, que a partir daí o Abel não vai voltar com o Fred por time, por quê? O Abel pode ser amigo do Fred, do Thiago Neves, desses caras tudo. Mas se tiver alguém entrando no time e resolvendo o problema, o Abel não é burro. O dele também está na reta. Então eu tô torcendo muito para que o Sassá consiga entrar, ter uma sequência e finalmente se consolidar aí para marcar alguns gols pelo Cruzeiro, porque tá cada vez mais difícil confiar nesses jogadores, especialmente o Fred, que é o comandante de ataque e que tá perdendo chances de gols que um centroavante não pode perder, muito menos um cara que ganha 1 milhão por mês. Falando um pouco sobre o desempenho ofensivo do Cruzeiro de forma geral, eu peguei alguns números individuais aqui de cada um dos meia atacantes do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Foco só no Campeonato Brasileiro, tá? Então vamos falar aí dos gols que cada um marcou, né? Gols, assistências e média de gols por minuto em campo, que eu acho que é um indicador bem mais justo pra gente avaliar o desempenho de cada um. O Fred, que deveria ser o matador, tem 25 jogos e 5 gols. Uma bola na rede a cada 388 minutos em campo, e eu nem vou considerar a questão de gol de pênalti, porque gol é gol, vale o mesmo tanto independente de como seja feito. Fred deu 3 assistências no Brasileiro. O Thiago Neves, que deveria ser o meio atacante decisivo, tem 24 jogos e 6 gols no Brasileirão. Um tento a cada 293 minutos em campo e distribuiu também 4 assistências no torneio. Pedro Rocha, que deveria ser ali o ponta ousado, desequilibrante, tem aí 17 jogos e 2 gols no Brasileirão, numa média de 1 gol a cada 576 minutos em campo, contribuiu ainda com 2 assistências. Robinho, que deveria ser o maestro ali na meia direita, né, o organizador do time, tem 21 jogos no Brasileirão com 1 gol marcado, 1.557 minutos em campo e apenas 1 assistência distribuída. Eu falei primeiro desses 4 porque são os jogadores que deveriam ser alguma coisa e infelizmente não são, né? São aqueles que levantam mais expectativa e consequentemente os que mais estão decepcionando. Agora vamos falar dos jogadores que em tese seriam reservas do time. O Sassá tem 19 jogos no Brasileiro e 3 gols marcados, num total de 636 minutos em campo. A média é de 1 gol a cada 212 minutos, o que está longe de ser um número bom, mas pelo menos está melhor que o do Fred. Ele ainda não deu assistência no campeonato. David e Marquinhos Gabriel ainda não marcaram no Campeonato Brasileiro, mas cada um deles contribuiu com 2 assistências. O David tem 27 jogos com 1.585 minutos em campo e marcou pela última vez no dia 20 de março, vitória por 3-0 sobre a Caldense no estadual. Já o Marquinhos Gabriel jogou 22 partidas pelo Brasileirão, num total de 1.479 minutos, e não balança as redes desde 14 de abril, quando marcou contra o Atlético no primeiro jogo da final do Mineiro. O Rodriguinho participou de 5 jogos e marcou 1 gol, 299 minutos em campo, está vetado pelo departamento médico após a cirurgia na coluna e não deve voltar esse ano. O Maurício participou de 7 jogos e também marcou 1 gol no Brasileiro, total de 263 minutos em campo, e eu não sei por que ele não está sendo nem relacionado. Já o Ezequiel entrou em 7 partidas, total de 144 minutos em campo, e não tem gol nem assistência. Eu não vou considerar nessa avaliação jogadores como Joel, Wellington e Vinícius Popó, porque somando os minutos dele no Campeonato Brasileiro não dá nem 45 minutos, não dá nem um tempo. Então convenhamos que não dá pra gente exigir nada desses 3 jogadores. E eu acho que tudo isso explica um pouco da dificuldade que o Cruzeiro vive nesse Campeonato Brasileiro, né? É um parto pro ataque fazer qualquer gol.
Não que a defesa esteja muito bem, também não tá grandes coisas, já cansou de fazer muita raiva nesse campeonato, mas a defesa parece que deu até uma firmadinha, né? A gente parou de tomar tanto gol. O problema é que o ataque segue muito improdutivo, seja por parte dos jogadores que a gente mais tem expectativa, que mais tem nome, que mais tem salário, seja pelos jogadores que entraram no decorrer, receberam sequência, né? Casos principalmente de David e Marquinhos Gabriel. Mas eu peço que vocês considerem um pouco esses números aí para entender um pouco mais a situação do Cruzeiro e por que eu pego tanto no pé desses jogadores mais renomados. Vocês entendem que existe uma lógica? A gente tem que lidar com o atleta e avaliar o desempenho dele a partir da expectativa. A gente não pode julgar o Thiago Neves e o Maurício pela mesma régua. A gente não pode cobrar do Vinícius Popó o mesmo que a gente cobra do Fred. Mas voltando ao Abel Braga, eu confesso que eu gostei muito de uma frase que ele mandou na coletiva, que foi: jogador meia boca não vai entrar em campo. É óbvio, ele falou isso do aspecto físico, né? Jogadores que não estejam 100% não vão ser aproveitados. Mas vamos tirar um pouquinho de contexto esse negócio e pensar no aspecto técnico. Se o Abel não quiser escalar nenhum jogador meia boca do Cruzeiro na quarta-feira, vai ter 11 para botar em campo? Porque eu acho que não. Segundo os matemáticos, a nossa chance de rebaixamento se reduziu um pouquinho após essa rodada, partindo do pressuposto que a gente subiu um pontinho, né? Segue fora da zona e tem uma rodada a menos para disputar. Nada muito significativo, estamos ali com aproximadamente 21% de chance de rebaixamento, o que ainda é grande. E alguns clubes como Ceará e Botafogo, que estão acima da gente na tabela, eles têm chances um pouquinho maiores de rebaixamento que o Cruzeiro, porque esses indicativos consideram também questão da tabela, próximos adversários e até a sequência recente do time, né? O Cruzeiro está invicto a 8 partidas, de certo modo está num viés de alta, é um time que tem mostrado alguma força, alguma recuperação, e outros times, especialmente o Botafogo, tem caído muito. Na minha opinião, pelo menos, a conta segue muito simples. O Cruzeiro precisa fazer 45 pontos. Nesse momento, a gente tem 8 jogos a disputar, precisamos de 4 vitórias. Com 4 vitórias, a gente bate em 45. Acredito que essa é uma pontuação segura para a gente não cair, embora exista a possibilidade de se cair com mais ou com menos pontos, né? Tudo depende do rendimento, e quando as pessoas fazem uma projeção, 42, 43, é uma projeção, tá? Tudo pode acontecer, o futebol não segue muitas regras. Essa invencibilidade, ela é muito importante, mas eu acho que a coisa do empate, ela realmente nos dá uma sensação muito ruim, e é um negócio que acaba sendo um pouco enganoso. Você empatar um jogo é muito mais uma derrota do que uma vitória. Eu sei, a gente tem que considerar, estávamos com um homem a menos, o time mostrou, de certa forma, poder de reação para conseguir o gol ali, mas caras, o trem não tá bom pro nosso lado e o Cruzeiro tem que tentar somar essas 4 vitórias nos próximos 5 jogos, porque as nossas 3 últimas partidas no campeonato são Vasco e Grêmio fora de casa e depois o Palmeiras no Mineirão na última rodada, e a gente não sabe qual vai ser a briga desses times, mas são jogos muito complicados. Eu entendo que se a gente deixar tudo para a última rodada, tem uma chance muito grande de dar merda, e acho essencial que o Cruzeiro vença os próximos 3 jogos em casa que vai fazer, o clássico contra o Atlético Mineiro e os jogos contra Avaí e CSA. A gente tem que ganhar esses 3 jogos, é sério, tem que fazer esses 9 pontos, de preferência a gente tem que beliscar aí uma vitóriazinha, seja contra o Atlético Paranaense ou seja contra o Santos na Vila, que também são jogos próximos. E para fechar com boas notícias, né, mais uma vitória do time feminino do Cruzeiro, dessa vez contra o América, ganhamos por 1-0, o único gol da partida foi marcado pela Micaele em cobrança de pênalti. A campanha das meninas até aqui é impecável, 5 jogos, 5 vitórias, nenhum gol sofrido, 31 gols marcados, já estão classificadas de forma antecipada para a semifinal e em primeiro lugar no grupo. No próximo sábado elas cumprem tabela fora de casa contra o Futebol, é até possível que o Hoffmann Túlio escalhe um time alternativo com algumas reservas, né? E a tendência maior é que a semifinal seja Cruzeiro e Ipatinga, Atlético e América, mas a gente tem que aguardar os resultados da última rodada para ter essa certeza. Fato é que as meninas seguem num bom caminho, né? E o Cruzeiro é sim favorito a conquistar um título já no primeiro ano de existência aí do futebol feminino. E para pontuar, o nosso time sub-17 do masculino foi campeão mineiro nesse fim de semana, ganhou do Atlético fora de casa, né? Pela decisão do Campeonato Mineiro. Na verdade, no tempo normal o jogo foi 0-0, a gente ganhou nos pênaltis por 5-4, graças ao goleiro Rodrigo, que defendeu aí a cobrança decisiva e nos garantiu essa taça. Eu confesso que não acompanho o time sub-17 do Cruzeiro, então não posso tecer muitos comentários, não seria justo da minha parte
falar de nomes muito promissores, eu acompanho realmente o profissional e o sub-20, que é a categoria que está mais perto de subir, mas a gente pode destacar pelo menos o Alejandro, né, que é aquele menino que até entrou num jogo do profissional ano passado, na última rodada do Brasileirão contra o Bahia. Ele marcou 6 gols na campanha do Cruzeiro aí no Campeonato Mineiro, não foi o artilheiro do time, foi o Wesley que marcou 7, mas o Alejandro é um menino que falam muito bem dele, dizem ser muito promissor, e certamente no ano que vem a gente vai poder acompanhar mais, que ele vai estar no sub-20. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para dizer o que você achou de cada uma das notícias que aqui abordamos. Amanhã a gente já tem pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? Agora o campeonato entra naquela fase frenética aí de jogo atrás de jogo. Particularmente eu acho isso muito bom, eu acho um porre quando a gente fica uma semana inteira sem ter jogo, mas de momento ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!